Quem é esta que avança como a aurora? Oh, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ah, minha alma glorifica ao Senhor. Oh, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Oh, em Deus, meu Salvador. Boa noite, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos esperar aí nossos irmãos entrarem nessa live, nossa live de fechamento, sobre a influência do demônio na vida das famílias. Live hoje que a gente vai falar sobre ela, a Augusta da Paz. Deixa eu convidar meu irmão Fabiano. Sempre, Milda. Deus te abençoe. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o dia tivesse 48 horas, ainda não daria tempo. Daria não, meu filho. Nunca vi um negócio desse. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos em frente. Por essas correrias. É só Ele mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Ver se o pessoal vai entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, se você quiser já cantando uma canção em homenagem a essa rainha da paz, essa Vamos. Deixa eu... essa moça tão linda. Estou mandando aqui os convites. Convidando o povo. Isso. E quem já entrou, convida o amigo também para junto aqui hoje partilhar conosco esse momento, para a honra e glória de Deus. Minha alma glorifica o Senhor. Hoje a gente consegue coroar, né? Esses 4 likes. Amém. Glória, viu? Amém. E esses dias, Cássia, foram dias de intensas missões. Eu imagino. Chegando em casa só para dormir. Graças a Deus. São missões e missões, né? Isso. Todos os dias a gente recebe missões, independente de como elas são, né? Porque quando a gente fala em missão, muitas pessoas imaginam que é missão de igreja, né? Da igreja. Mas não. Tem as missões da qual a gente foi chamado como filho, foi chamado como esposa, né? Como pai, como mãe, amigo. Deixa eu preparar aqui para cantar uma musiquinha. Já ir Certo. esperando, né? Tá dando para escutar? Vamos cantar uma música da nossa composição, uma música de Nossa Senhora, para preparar esse momento. Essa flor mais bela, Virgem Maria,
te acolho, ó Mãe, neste dia. Tua beleza afasta o inimigo infernal, és perfume escuro contra todo mal. Que alegria é cantar tuas glórias. Tua beleza afasta o inimigo infernal, és perfume escuro contra todo mal. Que alegria é cantar tuas glórias. Ó Mãe, ensina-me a ser fiel, caminhar pela estrada do céu, ser cantado entre os teus filhos. És atalho que leva a Jesus, que reflete verdadeira luz. Em teu ventre quero ser gerado e imitar perfeitamente a Jesus. Amém, amém. Que canção linda. Legal, né? Olha, é linda. Bem simples, né? Linda, linda, linda. Espera aí só um momento, vou pegar minha água aqui, senão não dá certo, viu? Vamos embora. Rapidinho. Enquanto isso, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelize conosco, né? Compartilhe essa live, manda essa live para aquele teu irmão, para aquela tua irmã, para teus familiares, amigos, pessoas que necessitam hoje escutar o que o Espírito Santo vem nos falar, né? Porque estamos aqui sendo instrumentos do Senhor. Então eu convido você agora nesse momento que sentir no seu coração, compartilhe essa live, né? Convida mais pessoas a participarem conosco, a viverem esse momento conosco. Amém? Deixa o nosso irmão. Voltou. Tudo certo. Tudo Certo. Vamos certo. começar, vamos rezar. Vamos embora. Vamos lá, vamos rezar um pouco com Nossa Senhora. Já iniciando, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é a rainha dos santos, rainha dos anjos, esposa do Espírito. Ó Deus, nós te pedimos para esta transmissão, para todos aqueles que nos acompanham, nas suas casas, nas suas famílias. Nós te pedimos pela intercessão da tua mãe, ó Senhor Deus, Senhor Jesus, pela intercessão da tua mãe nossa, mãe da igreja, a Senhora do Cenáculo. Nós te pedimos o Espírito Santo, que o Senhor envie o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso defensor, para que venha orar em nós, para que venha nos conduzir e nos relembrar todas as coisas, nos dá uma palavra acertada, nos dá moções e direcionamentos diretamente do teu coração, pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus e nós. Reunidos aqui, um cenáculo de amor,
pedimos forças nas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos sobre todos aqueles que nos acompanham a atenção especial e maternal da Virgem Maria, ela que nos conhece bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Maria, né? Esse nome tão forte, tão especial, né? Um nome tão lindo e tão poderoso, que se bem a gente soubesse, não deixaria de repeti-lo um segundo sequer na nossa vida, né, meu irmão? A Virgem Maria, que atrapalhou todo o esquema de Satanás. Ela chutou o pau da barraca. Ela, como diz aí popularmente, ela colocou água no chope dele. Ela frustrou os planos de morte para a humanidade. Com um sim que os santos caracterizam como um sim eterno e sem medidas. Um sim que atingiu a todos nós, que atingiu os de antes, da época dela, e os de antes, né, os profetas. Porque foi o sim para a vida, o sim para Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pelo sim desta humilde, flor de humildade, como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, a flor de humildade, que na sua pequenez, segundo a tradição dos primeiros padres da igreja, Cássia, ela fez ocupar com almas devotas os lugares dos anjos destronados. Os anjos que foram destronados, rebeldes. Maria se incumbiu de gerar santos para nosso Senhor Jesus Cristo. E onde Eva atou o nó, ela desatou pela obediência, pela humildade.
É verdade que nosso Senhor Jesus Cristo diz que, em sua Sagrada Escritura, São Paulo escreve que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. E vamos aí entender porque a Virgem Maria ela é cheia de graça. Porque ela é a mais humilde. Se Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes, ela é a mais humilde. Por isso que ela é a cheia de graça. É a ela que todos os anjos reverenciam, todos os santos a seguem, todas as virgens a felicitam. Como diz Cântico dos Cânticos, quem é ela? Quem é esta que avança como uma aurora, terrível como um exército, com as bandeiras desfraldadas para a batalha? É ela, a Virgem Maria, o terror dos demônios. E como diz o nosso material, a maior arma que Deus nos deu contra o demônio é a Virgem Maria. Nós dizemos nas lives anteriores que nós não podemos muita coisa diante do demônio porque somos seres naturais. E o demônio, por sua natureza angelical, ele é um ser preternatural, como nós explicamos nas transmissões anteriores. Mas a Virgem Maria ela tem um privilégio de ser uma criatura de natureza igual à nossa, porém, nela que não foi encontrada nada de pecaminoso, nada da herança dos nossos primeiros pais, ela se torna o terror dos demônios. Ela expulsa somente com o seu olhar. Como diz a canção que eu cantei no início, tua beleza afasta o inimigo infernal. A beleza da alma. Tua beleza afasta o inimigo infernal. És perfume, escudo contra todo o mal. Aquele que Deus quer muito salvar, ele torna muito devoto da Virgem Maria. Diz também São Luís de Montfort. Eu sou fã, né, de São Luís, somos suspeitos a falar dele, porque somos consagrados à Virgem Maria pelo seu método. E como diz São Luís, se ela for a escada que Deus utilizou para vir até nós, ela também é a escada que nós utilizamos para subir e ir até ele. Ela é um atalho, como eu disse na canção. Essa canção, Cássio, que eu cantei no início, eu compus na primeira vez, no primeiro ano, que eu fiz a minha consagração à Nossa Senhora. E eu rezava muito com ela, E até que um dia eu mostrei, né? E o pessoal canta nos grupos de oração, aí, nos encontros. Então, ó mãe, ensina-me a ser fiel. É o refrão. Caminhar pela estrada do céu, ser contado entre os teus filhos, és atalho que leva a Jesus, que reflete a verdadeira luz, em teu ventre quero ser gerado para imitar perfeitamente Jesus. Ela é o molde dos verdadeiros filhos de Deus. Falando um pouco sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Quem é católico e que ainda não se consagrou, né? E deseja se consagrar, eu indico ler, né? O tratado. Porque a partir do momento que você começa a ler, você vai se abrindo os olhos espirituais, né? E você quer se tornar semelhante a essa criatura tão amável. Você quer estar próxima a ela. Porque a gente sempre diz, olha, caminha com quem te aproxima de Jesus. E não existe nesse mundo ser melhor para nos aproximar a Jesus do que a mãe dele. Né? Ela é a mais próxima, né? E como você disse, cada palavra que São Luís fala é uma proximidade que a gente tem com esse mistério da salvação, né? Porque Maria faz parte de todo esse mistério. E é muito lindo,
Muito lindo mesmo. Quando você começa assim a ler e você faz, meu Deus, né? Que coisa tão magnífica que eu não consegui enxergar. Até quem já ama Maria, quem já participa da Legião de Maria, mas que ainda não leu o tratado, né? A gente aconselha a ler, para você se debruçar, né, nesse conhecimento mariano tão lindo, tão lindo. E falando nele, eu marquei até uma parte aqui que ele fala, que diz assim: nem mesmo no inferno existe um demônio que, temendo-a, não a respeite. Ele fala de Maria, né? Exato. Que nem no inferno não existe demônio que não a respeite. Eles são obrigados pela justiça divina a conhecer, a reconhecê-la e professá-la como a Imaculada, entendeu? Sabemos bem, já falamos isso anteriormente, que para os demônios não há mais esperança de salvação, né? É um decreto eterno para eles, devido ao grau de revelação que eles tiveram da visão beatífica de Deus. Eles tiveram vamos usar um termo com cuidado aqui, certo? Vou usar um termo de clarividência. Visão clara. Não é nada de ocultismo, nada de espiritismo. A clarividência, de enxergar claramente Deus. Eles não viam a essência de Deus, mas eles sabiam nas suas inteligências muito aguçadas da existência de Deus. Por isso que a rebeldia desses anjos rebeldes não há como retornar, não há como. É interessante falarmos isso, Cássio, porque uma vez eu encontrei uma senhorinha, bem inocente, ela assim, sabe, o coração muito puro, e ela dizia que rezava o texto para o demônio se converter. Aí eu disse, minha senhora, não há possibilidade. Ele teve a chance dele. Deus, infelizmente, sei lá, não tem mais como. A senhora reze pelos vivos, reze pela sua família, reze pelos seus netos. Mas a conversão do demônio, teologicamente, isso aí é impossível. A revelação divina já mostra que há uma inimizade. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Não existe mais como reatar essa relação. Então, é interessante falar isso porque a crença popular tende a enxergar o demônio como um ser mutável. Entendeu? Mas não. Nós é que temos a possibilidade de mudança. Como Santo Tomás de Aquino fala, pela ignorância nossa, nós podemos mudar de vida. Porque ainda não temos a clareza, mais uma vez o termo, a clarividência das realidades espirituais completas. Por mais fé que tenhamos, por mais intimidade que tenhamos, nós ainda não conseguimos, devido à nossa natureza limitada, enxergar a profundidade das realidades divinas. Certo? E Maria não. Maria, ela era tão íntima de Deus, ela foi preservada, plasmada e preparada para uma intimidade que nenhum outro ser humano nesta vida conseguirá ter com Deus. Estreita união com Deus. Ao ponto de Deus se encantar com a beleza dela. Isso é lindo. E aí eu estou falando de beleza interior, né? De beleza de virtudes, de dons. É como se Deus tivesse feito uma obra tão bela e ele olhasse para aquela obra que ele fez e dito assim, olha que coisa engraçada, Deus dizendo, meu Deus, Deus olhando e dizendo, que obra que eu fiz maravilhosa. Parabéns para mim, né? Parabéns para mim. Então, quando o anjo fala na visita à Virgem Maria, né, na visitação, o anjo, nós sabemos que o anjo bom, ele é um mensageiro de Deus. Ele fala da parte de Deus, ele não fala da parte dele. Quando o arcanjo Gabriel
entra naquela gruta humilde da pequena virgem, ele traz um recado divino. É como se o próprio Deus, Cássio, estivesse entrando naquela sala e falando para Maria. E aí você vai entendendo. Maria, um ser natural, que é visitada por um ser preternatural, por um ser angelical. E o anjo, quando está em frente, está diante dela, o anjo se surpreende. O anjo diz àquele ave: boa noite, Martinha. Boa noite, minha querida. Acho que é Martinha mesmo. Está dando uma boa noite aí. Quando o anjo diz ave cheia de graça, é como se fosse, Cássia e meus irmãos que estão nos assistindo, é como se fosse uma surpresa, uma boa surpresa. É ela mesma, a Martinha lá de Patos, minha irmã, das antigas aí. Responsável também, viu, por minha conversão. Essa mulher me ajudou muito. Me ajudou muito aqui em Campina Grande quando era missionária aqui nessas terras. Então, Cássia, o anjo, é como se o anjo dissesse assim: como pode um ser natural ser mais belo que eu, que sou preternatural? Este ave, cheia de graça, é esta surpresa do anjo. Como que ele olhasse assim: não pode? Como é que é possível isso? E ele diz: o Senhor é contigo. É como se ele dissesse mais uma vez: ele é mais contigo do que comigo. Eu vejo mais ele em ti do que em nós, seres preternaturais. É de uma profundidade tão grande isso, minha irmã, que nós não conseguimos atingir. E aí o anjo faz o anúncio, depois da saudação. O anjo faz o anúncio e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás um filho, e aí tem todo o anúncio. E isso é o princípio do desatar do nó. Veja, minha irmã, não se tem relatos bíblicos reconhecidos pelo cânon que fale da infância de Maria, da sua geração. Eu sei que existem os evangelhos apócrifos, né, que muita gente lê, mas os evangelhos apócrifos, eles são utilizados como fonte histórica. Eles não são utilizados como fonte teológica nem bíblica. Porque a Bíblia está aí nesses 72 livros que nós conhecemos e são reconhecidos pela igreja. Né? Então, na Sagrada Escritura, não se fala da infância de Maria, sua adolescência, né? Não. Por que isso? Porque, e aí, meus irmãos, para a nossa família fica essa dica, né? Cássia, quando nós mantemos as coisas em sigilo, em segredo entre nós, Deus, ele trabalhou no segredo com a Virgem Maria. Deus inefável preparou, escondido de toda a criação, escondido de toda a realidade angelical, um sacrário adequado para o seu filho, para o Verbo eterno. E ele só é revelado ao anjo quando é para ela dizer o sim. O sim que ela era livre para também dizer não. Só que ela era tão de Deus, ela respirava tanto Deus, que não havia possibilidade daquela mulher não aceitar a vontade de Deus. Porque ela já era toda de Deus. Ela já tinha o desejo de ser toda de Deus, de entregar-se toda a Deus, mesmo prometida, com casamento marcado com José, mas ela queria ser toda de Deus. Como se fará isso? Eu não conheço homem algum. É como se eu dissesse: eu sou de Deus, eu sou toda de Deus. É o Espírito Santo que virá sobre ti. E aí nós vamos percebendo que aí é materialmente na história, como São Paulo fala em Gálatas, a plenitude dos tempos é desfeita toda a obra de pecado que o demônio investiu sobre os nossos primeiros pais na mentira
fazendo eles quererem ser como Deus. Olha que coisa interessante. Fazendo eles quererem ser como Deus, coisas que eles já eram como Deus, eles já viviam em plena intimidade com Deus, e o demônio os compra, os engana com aquilo que eles já tinham, e Maria quer ser a humilde. Papel inverso. Maria vai desfazendo toda a trama diabólica com seu sim silencioso, escondido, no sigilo, como que numa clausura. E isso fica para uma lição para nós, para a nossa família. Quando nós temos planos, quando nós temos projetos, quando estamos esperando uma graça, uma bênção, nós paramos um pouco e silenciamos. Nós não abrimos os projetos para o mundo, porque o demônio costuma atrapalhar as coisas. Minha irmã, esses dias eu vivi isso. E ontem eu tive a bela notícia de problemas que tem judicialmente no meu trabalho. E ontem eu recebi a bela notícia que serei promovido, né, na minha profissão, e estava em silêncio. Só as pessoas que eu amo e me amam rezando no silêncio. E a graça ontem foi anunciada, né? E isso é como que uma prova, Cássia, que o silêncio da Virgem ensina a proteger a nossa família dos ataques do demônio. Você quer falar alguma coisa, irmã? Não estou encantada. Aqui, assim, tudo que você está falando, a gente começa a refletir e a dizer assim, era isso que faltava. Era isso que eu estava precisando escutar, né? Porque muitas vezes na nossa família vai até bem, mas começa a desandar. Mas porque a gente não dá um basta na boca, né? A gente começa a falar demais, achando que todo mundo tem a mesma espiritualidade que a nossa, ou seja, de desejar o bem, de querer o bem, de entrar em oração pelo bem, né? E o silêncio de Maria, como você falou, ela nos leva a um outro patamar de maturidade espiritual, porque é um resguardo, né? Você tem aquele tempo de resguardo, de esperar acontecer, esperar o processo caminhar no tempo de Deus. E à medida que a gente vai falando, outras pessoas vão colocando suas opiniões, você vai começando a ter uma outra visão e não focar no que você deveria estar focando. E é preciso a gente compreender que o silêncio é primordial na nossa vida. Existem momentos em que o silêncio tem que estar em evidência, né? Senão a graça não acontece, como você mesmo falou agora. Nós falamos nas lives anteriores que o demônio anda ao vosso redor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé, de São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, né? Então, veja que coisa, Cássio. Quando nós falamos, quando nós proferimos algo, o demônio ele está captando. Então, isso já é provado pelos exorcistas, pelos mestres espirituais, que o demônio, tá dando para escutar, né? Tá tranquilo aí, né? O áudio tá bom? O demônio, ele não consegue prescrutar os nossos pensamentos. Então, quando algo é protegido da matéria, só fica entre eu e Deus. Tá entendendo? E Deus, na sua vontade, na sua benevolência, vai permitindo, se aquilo for para o meu bem, para a minha salvação, que aconteça. Então, toda palavra proferida, ela é captada também
pelos demônios, pelos anjos rebeldes. E aí eles começam a traçar planos materiais, para impedir a cada um de nós de alcançarmos graças transcendentes. Por quê? Nós temos que tirar a nossa visão um pouco das coisas materiais, né? Porque não é falando dessa promoção que é uma coisa material, mas é um pequeno exemplo, Cássio, pequeno exemplo do que o silêncio pode trazer para as nossas vidas. O silêncio, guardar em Deus, como diz o Salmo 138, né? 139 na Bíblia hebraica. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu deitar, o meu falar, o meu calar. Antes que a palavra chegue à minha boca, tu a conheces inteira. Aí diz assim, para onde fugirei de Deus de tua presença? Se eu for para o alto mar, tu lá estás. Se eu for para o alto céu, tu também estás. Se eu for para o abismo, tu aí me encontras. Então, ele nos conhece. Só Deus, em sua inefável onisciência, onipotência e onipresença, é que nos conhece por inteiro. Que sabe de nós o mais íntimo do nosso ser. Como diz a Sagrada Escritura, até os cabelos da minha cabeça não são desconhecidos para Deus. É uma metáfora, uma alusão para dizer que ele sabe tudo de nós. Né? E como eu falei em outras lives anteriores, para ele o tempo é enxergado de uma forma só. O Kairos é passado, presente e futuro, para ele é uma coisa só. Nós é que não conseguimos devido à nossa limitação. Né? Vamos aqui entrar no nosso material, Cássio, para a gente avançar, né? Então, no capítulo 5, repetindo aí o e-book, quem quiser, fala com nossa irmã aí no direct, e ela vai enviar no 0800. O que recebeste de graça deveis dar, diz a Sagrada Escritura. E isso é feito com muito amor e muita oração. Capítulo 5, a Virgem Maria, a maior arma que Deus nos deu contra o demônio. No combate espiritual contra as forças do mal, Deus nos concedeu uma aliada poderosa, a Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa. Maria é a maior arma que podemos usar para vencer as investidas do demônio e proteger nossas famílias. Como é isso, meu Deus do céu? É eu só colocar uma imagem na minha casa? É só isso? Meus irmãos, vamos lá. A partir, para entendermos essas afirmações que acabo de fazer, vamos ver as graças e os méritos que a Virgem Maria foi plasmada. E a partir deles, nós entendemos por que ela é a maior arma que Deus criou contra o demônio. A igreja promulga 4 dogmas, certo? 4 dogmas. Maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição e assunção ao céu. Estes são os 4 dogmas marianos. Alguns dizem que a intercessão à Virgem Maria é dogma, mas não é. É uma verdade de fé. A intercessão, veja, o dogma é algo que não pode ser não pode ser contestado na fé católica, certo? O dogma é algo revelado, crido como verdade absoluta. E aí, negar o dogma é negar a fé. E é cometer apostasia, né? Segundo o catecismo da igreja. Mas uma verdade de fé é algo que nós conseguimos abraçar mais pela intimidade e pela espiritualidade. Compreendeu, minha irmã? Então, eu não acreditar na intercessão da Virgem Maria não é pecado mortal, viu? Vamos entender isso. Eu não acreditar, eu não rezar. Pedindo a ela a intercessão, eu não estou cometendo pecado mortal, não. Eu já falei sobre isso, não foi? Lá naquela live lá. Na verdade, eu não pedi a intercessão de Maria, eu estou sendo besta. Né? Eu estou sendo um bobinho, uma bobinha. Porém, eu dizer que ela não é mãe de Deus, aí não.
Eu dizer que ela não que ela não é imaculada, que ela não tem a maternidade divina, que ela não foi assunta ao céu, entendeu? Aí que ela não é virgem, que não tem a virgindade perpétua, aí sim eu estou ferindo a fé. Isso aí é uma questão racional, porque pela razão a igreja nos apresenta e nos comprova o dogma como algo real, permanente e verdadeiro. Isso mesmo, Martinha. É um ato real. O dogma é um ato real. No primeiro dogma, no primeiro dogma da Virgem Maria, só um momento aqui, tem alguém chamando aqui. Deixa ele retornar. Meu Deus do céu, só um momento. Enquanto o nosso irmão, né, volta, coloca aqui nos comentários, né, o que é Maria, o que é Nossa Senhora para você? Qual o grau de intimidade que você hoje tem com Maria? Se precisa realmente fortalecer ainda mais essa intimidade, se você crê que ela é a arma que Deus nos concedeu para essa luta espiritual, para combater os demônios. Então, coloca aí nos comentários, né? Porque daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá certo, porque aqui é ao vivo e a cores, né? Eu tô sem os contra-regras não estão em casa, tá todo mundo em missão. A família tá toda em missão, reunião. Aí, minha amiga, não tem a pessoa da técnica, né? Para ele ajudando por trás das câmeras. Mas é assim mesmo, bendito seja Deus. Então, como eu falava, no primeiro dogma, nós cronologicamente, certo? Cronologicamente, a igreja primeiro afirmou no ano de 431. Veja, minha irmã, no concílio de Éfeso, 431 é dito ainda como igreja primitiva. É pós-apóstolos. 431 era o período ainda que a tradição oral era a base da igreja. Nós não tínhamos ainda a Bíblia, né? A Sagrada Escritura compilada. Então, ali era tradição oral. Por exemplo, São João, evangelista, o apóstolo, tinha Santo Inácio de Antioquia como discípulo. Santo Inácio de Antioquia já tinha outro santo da igreja primitiva como discípulo, então um foi passando para o outro. Santo Inácio de Antioquia escutou de São João um relato como era a convivência com a Virgem Maria, porque ele que a acolheu. Ele passou isso para os próximos e foi passando até que em 431, para combater uma heresia, né? Uma heresia chamada os nestorianos, para combater eles, a igreja afirmou que realmente Maria era mãe de Deus. Por quê? Nestório era um bispo. E ele quis dizer que Jesus ele não tinha duas realidades, duas naturezas. Para a igreja, Jesus ele é Deus e homem. Duas naturezas. Nestório dizia não, que não podia ser. Então, por isso ele negava que Maria poderia ser a mãe de Deus. Para ele era assim. Maria é a mãe só da parte humana. A parte divina não. Só que chama-se união hipostática. As naturezas estão relacionadas, estão juntas e não podem ser divididas. Quando nós afirmamos que Maria é mãe de Deus, é porque ela é mãe de Jesus, que tem a mesma natureza divina
do Verbo, é o Verbo eterno. A mesma natureza do Pai e do Espírito. A mesma substância divina. Ele é Deus inteiro. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. E ela é mãe de Deus neste aspecto. Ela não é a mãe de Deus, criador de todas as coisas, da Trindade. Ela não é assim como se ela fosse a antes de Deus, não. Ela é a mãe de Deus feito homem. Deus que mostrou o seu rosto para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Maria é mãe de Deus. E aí, neste primeiro dogma, Maria se torna uma arma essencial. Por quê? O que o demônio traz para nós, o que o demônio gesta para nós é a morte. Certo? De São Paulo, que por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. A partir da inveja do demônio, dos nossos primeiros pais, de toda a criação. E olha que coisa, minha irmã. Quando Deus cria tudo, isso é interessante falar para os nossos amigos aí que nos assistem e nos escutam. Quando Deus cria todas as coisas, ele vai progressivamente evoluindo. Né? Ele cria o sol e a lua, separa a água da terra, vai criando os seres aquáticos, os seres terrestres, os seres do ar, vai criando todas as ervas, vai separando os luzeiros, criando como um grande decorador, como um grande artista, vai fazendo tudo, formando tudo. Está tudo criado. Deus olha para aquela criação e diz, está faltando algo. Está faltando algo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá você vai encontrar em Gênesis 1. Deus modela o homem. Isso é muito lindo, porque mostra uma proximidade. Quem modela, modela com a mão. Quem tem intimidade, deixa o outro tocar. No toque de Deus, Deus modela o homem e sopra-lhe um sopro de vida e o homem se torna um ser vivente. Na tradução já vista, e tem a tradução eloísta. Se você observar, no capítulo 1 mostra a criação do homem. No capítulo 2 mostra de novo a criação do homem, de Gênesis. Então, Deus ele cria e modela. Deus traz o homem e o apresenta a toda a criação. E diz, tudo aqui é teu. E o homem diz a Sagrada Escritura, o homem bota nome em cada ser. Olha que coisa interessante. Deus é o Criador. Dele são todas as coisas. Mas existe uma coisa, Cássio. Por exemplo, quando você vai criar um animal de estimação, o dono bota o nome. Eu não sei na sua casa se tem algum animal de estimação. Mas se você der um animal de estimação para sua filha, aí ela bota o nome. Aí ela se sente a dona, né? A dona sou eu. Aqui em casa é assim. Então, ultimamente, Miriam convenceu Priscila de adotar duas gatinhas. Aí uma é dela e outra de Pedro. Aí ela botou o nome na dela. E Pedro colocou o nome na dele, e cada um tem um e o nome é dele. Então quem colocou o nome é o dono. Agora olha o que Deus faz. Deus pega a criação e diz ao homem, é meu, eu que fiz, mas eu te dou. Bota o nome. Eu te constituí como Senhor disso tudo. Você é rei sobre isso tudo. Olha a dignidade que Deus deixa ao homem. O homem olha para tudo aquilo e não acha uma semelhante que lhe seja compatível. Deus poderia, Cássio, pegar de novo a argila da terra e formar a mulher. Mas Deus diz assim, vou fazer uma realmente compatível com ele. Do mesmo barro que era feito. Coloca um sono no homem e pega do homem uma parte, vamos dizer assim, do lado, diz assim, do lado do homem tira uma costela, tira a proteção, o lado do homem, um auxiliar que não está nem abaixo e nem acima, mas está ao lado dele, e forma a mulher e apresenta ao homem, e o homem diz, a mais bela declaração de amor, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta sim.
eles eram senhores. Eu vos dou tudo, tudo é teu. O demônio vem e engana e faz gestar a morte. Maria, no primeiro dogma proclamado pela igreja no ano de 431, ela quebra a corrente da morte e nos gera a vida. Este é o primeiro ponto da maior arma que Deus nos deu contra o demônio. Ela é a senhora da vida, enquanto o demônio é o senhor da morte. Só gera morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu evangelho, disse que o demônio só veio para roubar, matar e destruir. Alguma consideração, minha irmã? Você falando aí nessa questão, né? Do homem e da mulher. Como a gente está falando aqui na questão de família, né? Da influência maligna na vida das famílias, como é importante o homem reconhecer sua esposa, né? E como é importante a esposa reconhecer o homem. Porque diante dessa atualidade, a gente vê casais, mas sem intimidade, sem se reconhecer, né? Permitindo com que o inimigo faça a mesma coisa que ele fez com Adão e com Eva, né? Iludir, né? Destruir. Então, a gente, como casal, né? Pais e mães de família, devemos começar a visualizar a criação. Não o que Adão e Eva fizeram, mas como eles foram criados, né? E a gente poder se assemelhar nele perante a nova Eva, que é Maria, né? Porque é como você disse, ele fez o novo a partir dela, né? A partir dela, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Fomos recriados pelo sim de Maria, porque Deus veio ao mundo. E esta é a maior declaração de amor possível. Cássia, São João Crisóstomo diz assim, que é próprio de quem ama se rebaixar. É próprio de quem ama se rebaixar. Isso é muito profundo, minha irmã. Porque na vida familiar, nós dizemos aí numa transmissão anterior, não me lembro se foi a primeira ou a segunda, eu dizia que quem perdoa sempre vence, né? Acho que você anotou isso aí também. Quem perdoa sempre vence. Ou seja, é próprio de quem ama se rebaixar. Deixar que o outro vença. O que Deus fez? Cássia, só o fato de Deus, inefável, perfeitíssimo, infinito, todo-poderoso, só o fato dele se fazer um de nós já é algo estupendo, de uma forma que chega a ser loucura. Imaginar o Criador de todas as coisas, em sua essência, se fazer como verbo um de nós. Este já seria o maior ato de amor que o mundo reconhecesse. E diz também os primeiros padres da igreja que não seria necessário nem a cruz. Se o mundo fosse aberto, suscetível, se fosse sensível a Deus, só o fato de Deus fazer um de nós já se mostra o ápice do amor, porque é o maior rebaixamento. Como diz São Paulo na carta aos Filipenses, né? No capítulo 2, ele, de condição divina, se fez escravo, não se apegou à sua condição de Deus, mas se fez um de nós, igual nós em tudo, mesmo no pecado, suscetível ao tempo, às pessoas. Meu Deus, Jesus se fazer menino, pequeno, frágil. O Criador agora precisa da criatura. Olha que inversão, que coisa absurda. Mas Deus, eu disse que quem ama, e São João Crisóstomo diz, quem ama é próprio quem ama se rebaixar. Deus, ele
como ele ama mais, ele ama muito, ele não se contentou em só se fazer homem. Ele quis aniquilar a sua humanidade na cruz por amor a nós. E isso, minha irmã, deveria ecoar no ouvido do mundo inteiro e fazer cada um de nós chorar os nossos pecados, mudar de vida, sabe? E perder tempo, entre aspas, ó, perder tempo com Deus. Essa semana o padre Adriano Zandoná falou uma coisa que bateu forte. Ele botou lá um postzinho dizendo: e se Deus gastasse conosco o mesmo tempo que a gente gasta com ele? É de lascar uma coisa dessa, meu Deus. Porque se ele fosse retribuir como nós o tratamos, né, seria pesado para nós. Mas Deus, ele se dá inteiro, minha irmã. Ele se rebaixa e continua. E morre na cruz, né? Morre na cruz. Mas ele ainda se faz mais ainda, viu? Se rebaixa mais ainda. E se faz pão. Se faz pequeno para caber dentro de nós. E aí, eu acredito que todo católico que tem o mínimo de abertura, ele muda de vida. Ele reconhece este amor, né? Pode falar, irmão. E a gente lendo, né, toda a passagem de Jesus, em tudo ele fala sobre a humildade, né? Que a gente tem que ser humilde, ser o último, né? Para poder se tornar o primeiro. E o primeiro que ele fala não é para ganhar a vanglória, os aplausos, as menções, não, né? Mas para ganhar a oportunidade de ver a Deus face a face, né? Isso mesmo, isso mesmo. Você falando aí e eu pensando aqui, né? Eu disse, meu Deus do céu, olhar assim a grandeza, a humildade que ele tem perante todas nós, perante todo o nosso pecado, né? E ele ainda querer estar do nosso lado, ele ainda desejar estar do nosso lado. E isso nos remete ao que você falou logo no início da live, sobre a senhorinha que rezava pela conversão do demônio, né? E onde, na verdade, como você mesmo disse, tem que rezar pela conversão da humanidade, né? Porque o olhar de Deus está voltado para nós, mas nós precisamos também ter os nossos olhos voltados para Ele, né? Então, no primeiro dogma, a igreja já nos dá um grande sinal, né? Ela é conhecida como a porta do céu. A vida veio por Maria para nós. A Senhora das graças, porque nos deu a maior das graças. E, continuando, Maria tem outro título que traz para nós uma pertença inteira a Deus. A virgindade perpétua, que é o segundo dogma, que foi proclamado pelo Papa Martinho I, já no ano de 649, 650, por ali. Né? Porque a Virgem Maria foi considerada como um útero intacto, porta fechada, como diz a palavra de Deus em Ezequiel 44, versículo 2. Ela é a porta fechada. Concebeu pelo Espírito Santo, sem ação de varão algum, de homem algum. E o que é que isso nos traz como arma contra o demônio? Ela é toda de Deus. Ela é reserva de Deus. Ela é o sacrário único de Jesus Cristo. Esta virgindade perpétua de Maria tem que plasmar os nossos corações e nos fazer ter uma virgindade espiritual de exclusividade para Deus. Entendeu, minha irmã? Isso aqui é muito, muito, muito além do que uma virgindade física. Isso fala de uma alma selada para Deus, de uma pureza,
interior, onde o demônio não consegue pôr os olhos. Entendeu? Das armas que o demônio é vencido, Maria é a que mais o humilha, porque é criatura. Ser vencido pelo próprio Deus já é lógico, Deus é todo poderoso. Não existe luta do demônio contra Deus, não existe luta. Deus, ele aniquila. Mas ser vencido pela Virgem Maria é humilhante para Satanás, para os demônios. Porque ela, na sua liberdade de filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela se reserva totalmente para Deus. Ela consagra-se seu corpo, mas também a sua alma para Deus. São Bernardo de Claraval diz o seguinte: não há em Maria, nunca, nem antes, nem durante, nem depois, nada que desagrade a Deus. Que coisa, né? Um pensamento, Cássio. Não houve um pensamento, não houve uma inclinação para o mal, não houve uma tentação que ela cedesse, não houve nenhum vício, não houve nenhuma inconsistência. Por isso que ela é virgem perpétua, pura de alma, de corpo, perpetuamente. E este é o segundo ponto onde nós vencemos o demônio. Eu dizia que o demônio, a ferramenta do demônio é o pecado. Você lembra disso, né? A ferramenta que o demônio usa contra a humanidade é o pecado. Então, com a pureza, nós matamos isso aí. Não. Show pecado. Por hoje, não. Nós tiramos das mãos do demônio a ferramenta que ele utiliza contra nós de forma tão fácil. Ele utiliza tão fácil, porque a gente vai abrindo as portas, vai abrindo, né, para os pecados capitais, a imaginação. Nós vamos deixando que ele vá trabalhando livremente. E aí, ter uma alma toda de Deus, fechada para Deus, nos preserva do pecado, nos cela em Deus. Esse é o segundo dogma, certo? Vamos avançar. No terceiro dogma, é como que um golpe de misericórdia do demônio. É como se a gente mata ele com uma cipuada só. A Imaculada Conceição de Maria. Maria, diz o dogma, e foi promulgado pelo Papa Pio IX em 1854. Veja como a igreja é séria, viu? Olha, mais de um milênio para promulgar algo que já era vivido, viu? Já era vivido, já era falado na igreja primitiva. Ele já entendeu, Maria não teve pecado, porque não poderia. É como água e óleo, ela não poderia comportar em si o santo dos santos e ter uma mancha de pecado. Então, a igreja vai e mergulha na história e diz assim, ela foi preservada desde a sua concepção. Ou seja, quando São Joaquim e Santa Ana gestaram Maria ali, naquele momento ela já foi preservada do pecado. Aí nossos irmãos vão dizer, não pode, isso é impossível, não pode, né? Aí a gente vai dizer que Deus não é onipotente, né? Se a gente dizer que não pode, é que Deus não pode alguma coisa. Então, eu acho interessante, sabe, minhas irmãs, essas pessoas que são tão mergulhadas na Sagrada Escritura, gostam tanto de ciência, acreditam piamente que o Mar Vermelho foi separado ao meio e que o povo passou a pé enxuto. Acreditam que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, o que está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? Acreditam, sei lá, nos milagres que Sansão, com sua força descomunal dada por Deus, efetuou. Acreditam na intercessão de Moisés, que ele levantava os braços, o povo vencia, lá em Êxodo 17. Mas não conseguem acreditar que Deus, para aquele que nada é impossível, possa preservar uma pessoa do pecado. Tendo em vista
Não ela própria, mas tendo em vista Jesus Cristo. Foi pelos méritos de Jesus Cristo que Maria foi preservada do pecado. E aí, a devoção a Maria ela se torna cristocêntrica. Cristocêntrica. Ela não é mariocêntrica. Toda devoção de Maria nos impulsiona para Cristo. E se não fosse assim, ela deveria ser negada e jogada fora. É verdade. O interessante você falar isso, né? Porque assim, como ele não teve como desviá-la, né? Porque os olhos de Maria estavam fixados no Senhor. Ele jogou na humanidade justamente essas distorções, né? Dúvidas, exatamente. Exatamente. Como sempre, né? A mesma tática, né? Não, vocês podem comer de todo fruto. Não, ela não é imaculada, né? E assim vai. Então, o terceiro é a Imaculada Conceição. Falei agora, né? Que ela não tem nada, absolutamente nada de pecado, não. Ela permanece imune ao pecado. E a última, que é a coroação para as nossas vidas, Maria é assunta ao céu de corpo e alma, definido por Pio XII, no ano de 1950. Né? Ele diz que Maria, após a sua vida terrena, ela adormeceu e foi levada de corpo e alma ao céu. Ou seja, Maria, ela já é o que a igreja toda será. Ela já está presente, tal como Cristo. Olha, ela participa da ressurreição de Cristo e os mesmos atributos do corpo glorioso ela tem. Quais são os sinais? Vamos lá. Quais são os sinais? A Virgem Maria, lá no ano de 1914, 1913, né? Por aí, ela aparece em Fátima para os 3 pastorinhos. E ela aparece como? Ela aparece branca. Ela aparece como uma europeia branca, muito bonita, Nossa Senhora de Fátima. Mas Maria aparece também no México, com traços indígenas. Moreninha, bonita também. Mas ela aparece também na aparição no Japão, numa cidade chamada Akita. Ela aparece como uma oriental. Olhos puxados, lábios finos. Ela aparece em Lourdes de outra forma. Ela aparece como Nossa Senhora do Carmo de outra forma para o Carmelo. Ela aparece na imagem de Nossa Senhora Aparecida, pretinha. Né? Então, o que é que a igreja nos ensina com isso? Que Maria, ela participa do munus, né? Do dom do corpo glorioso de Cristo. Jesus, depois da ressurreição, ele atravessa a porta onde os discípulos estavam. A paz esteja convosco. E é um fantasma, não sou eu, toque em mim. Jesus ressuscita, Maria Madalena olha para ele e não reconhece. Corpo glorioso. Então, é isso que nós seremos, Maria já é. E isso coroa, Cássia, uma vida que usa a Virgem Maria como escudo contra o demônio, mas também como espada que o atravessa. Desde os primeiros séculos da igreja, os santos padres reconhecem Maria como a vencedora da serpente antiga. Lá que está lá em Gênesis, né? Que ela esmaga a cabeça da serpente. E também em Apocalipse. Apocalipse 12. Santo Irineu de Lyon chamou ela de a nova Eva. E com sua obediência reparou que Eva havia desobedecido. Enquanto Eva, pela desobediência, abriu as portas do pecado, Maria, com o seu sim, no momento da anunciação, abriu as portas para a salvação. E São Luís de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção, ele confirma, né, ele afirma que a devoção à Virgem Maria é o caminho mais seguro para alcançar a santidade e derrotar as forças do mal. Ele diz que Maria é a mediadora de todas as graças.
Isso nós podemos atestar, né? Porque a maior das graças para nós é Jesus. Ele é a maior das graças. Ele é a graça por excelência. E o que são as pequenas graças comparadas a Jesus Cristo? Por exemplo, o que é a conversão de um ente querido comparado à salvação que Cristo nos deu? Não é nada. O que é a cura de um câncer? O que é a cura de uma doença incurável? Sei lá. O que é o emprego? Meus irmãos, isso não é nada comparado à grande graça da salvação. E Maria, ela é a porta que nos ofereceu a maior das graças. Por isso que a igreja reconhece ela como medianeira de todas as graças. Tem uma parte do tratado, Cássia, que me chama muito a atenção. O santo ele vai dizer assim: olha, você não pode pedir diretamente a Jesus. Você pode. Afinal, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está correto. Ele é mesmo. Porém, quando você pede pela intercessão de Maria, ela pega seu pedido, coloca numa bandeja de prata e enfeita com adornos para apresentar a Jesus. E ele não olha nem tanto o pedido, ele olha para os enfeites que ela fez. E chama mais atenção do que o pedido. Né? E ele não nega o pedido de uma mãe. Né? Fazer tudo o que ele disser. Isso é de encantar. Né? É de encantar. Quando nós vemos que Maria é um atalho que Deus nos dá para vencer as tentações do demônio. Para São Luís de Montfort, esta entrega total a Maria transforma a alma e fortalece contra as tentações. Pois quem pertence a Maria, isso aí é forte, viu? Quem pertence a Maria não pode ser escravo do demônio. É irreconciliável. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. E é por isso que ele fica tão chateado. A raiva dele é essa. Que aqueles que realmente são devotos de Maria, né? São tentados, muito tentados, porque o combate é imenso. Mas ele tem mais raiva ainda porque ela não consegue ficar em segundo plano em nossas orações, né? Estamos sempre voltando nossas intenções a Jesus por meio dela. Porque ela conhece o Filho, né? Nós não conhecemos a Cristo, porque se realmente conhecêssemos, nós não pecaríamos tanto, né? Mas ela conhece o Filho dela. E é por meio dela que a gente consegue se aproximar mais ainda, né? Dessa busca pela santidade, que ela tem, né? A imagem de Maria, principalmente para nós mulheres, embora os homens também tenham que ver Maria como um exemplo de tantas coisas lindas que podem ser feitas de virtudes, né? Mas nós mulheres temos que nos espelhar em Maria em tudo. Em tudo, em tudo. É difícil no mundo de hoje, mas nós temos que nos espelhar nela. E quem é mãe de menina tem que mostrar para as meninas, né, a quem elas devem se espelhar, quem elas devem querer ser. A referência, né? Então, nós trazemos também aqui no nosso material um relato, né, do padre Gabriel Amor. Alguns conhecem como Gabriele Amor. Né? É um padre italiano, já falecido, que ele, em muitos anos, foi exorcista da Cúria Diocesana do Vaticano. Então, o famoso exorcista italiano, o padre Gabriel Amor, que realizou milhares de exorcismos durante sua vida, ele sempre destacou a importância da devoção a Maria no combate contra o maligno. Para ele, Maria é uma fortaleza inacessível para o diabo. Uma proteção eficaz para aqueles que a invocam com fé. O padre relatava que muitos possessos e atormentados espiritualmente encontravam alívio e libertação quando se voltavam à intercessão de Nossa Senhora. Ele recomendava a recitação do Rosário como uma poderosa oração que desarma as artimanhas do demônio. Maria, ela é o terror dos demônios. Maria, só a presença dela afugenta o demônio. Imagine
um cachorro que tem medo de água. Quando você joga aquele balde d'água e sai correndo, gritando. Esse é o demônio. Ao ver uma alma devota de uma senhora, ao ver uma alma entregue nas mãos da Virgem Maria e consagrada a ela. Maria é escudo e refúgio das famílias. Em sua missão materna, Maria cuida das famílias e protege os lares. Ela é a nossa mãe, que intercede junto a Jesus, pedindo por nossa proteção e libertação. A verdadeira devoção a Maria inclui confiar nela nas dificuldades, buscar seu auxílio em momentos de tentação e fazer do rosário uma arma diária. Você não tem noção do que a oração do texto, a oração do rosário pode fazer na sua vida, na vida da sua família. São Francisco de Assis tem uma frase que é bem engraçada. Sabe? Ele diz assim: quando eu digo Ave Maria, os anjos sorriem, o mundo se alegra, os céus rejubilam, o inferno treme e o diabo foge. Que coisa linda, né? Quando eu digo Ave Maria. Então, todos os santos, eles entenderam mesmo que ser devoto de Maria era um caminho mais fácil, mais seguro para se manter firme. Não é que é imune à tentação, imune a lutas, mas você vence elas mais facilmente. Santa Teresa de Ávila dizia que a Virgem Maria não é só uma virgem feliz e privilegiada, mas também a poderosa rainha do céu, que combate o demônio com amor e força. Veja, Cássia, a Virgem Maria, ela é chamada a rainha dos anjos. Diga aí, olha o que Martinho colocou. Imagine você rezar as 1000 Ave Maria, né? É 1000 cipuadas no Satanás, né? 1000 Ave Marias. 1000 cipuadas no Satanás. Então, ela é chamada. Oi, Jeane, boa noite, minha irmã, minha comadre. Deus abençoe aí sua família. A Virgem Maria, ela é chamada a rainha do céu e da terra. Há uma historinha, são historinhas, né? A gente fala uma historinha de piada para a gente entender o que Maria representa. Então, dizem, uma piada aí, diz que São José, é piada, viu, pessoal? São José que saiu do céu. Aí Jesus disse, não, fazer o quê? Você quer ir embora? Então vá. Aí ele disse, não, mas eu vou levar comigo o que é meu, né? Que faz parte de mim. Aí fez, não, mulher. Pegou no braço de Nossa Senhora e foram saindo. Aí Jesus disse, não, minha mãe não. Ele disse, fica calma. Aí São José começa a dizer, rainha dos anjos, aí todos os anjos, já. Rainha dos profetas, tá? Rainha dos mártires, rainha de todos os santos, rainha, meu amigo. Aí ele começa a rezar a ladainha, né? Isso é uma piadinha para dizer assim, da importância de Maria. Meu Deus, dizem os místicos, né? E os sacerdotes no céu, e Maria reverencia eles, porque eles são persona Cristo. Olha que coisa. Cássia, é tanta grandiosidade, é tanta magnificência nessa imaculada rainha do céu e da terra, que se bem soubéssemos, nós iniciaríamos nosso dia com a Ave Maria e terminaríamos o nosso dia com outra Ave Maria, no mínimo, entregando a ela todos os labores do dia, todos os aperreios e uma noite de sono tranquila, né? No combate espiritual, repito, Maria é uma fortaleza inabalável. Sua pureza, sua obediência, seu amor são escudo contra o mal. Entregar-se a ela, aprender a amá-la e pedir sua proteção é mais eficaz do que todas as armas contra o demônio. Que cada família católica faça de Maria o refúgio e esperança, confiando sempre que com ela a vitória está garantida. Que coisa, hein? Com ela a vitória sobre o inimigo está garantida. Qual a vitória que nós estamos falando?
é a vitória da salvação das nossas almas, Cássio. Esta é a vitória. Vou pegar aqui uma parte da preparação para a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís, que fala sobre a aflição do inferno. Diz assim: o maior tormento de uma alma condenada ao inferno não são os sofrimentos, podridões, não são as coisas imundas, os tormentos a espiaçar os membros do nosso corpo, não são a sede, nem o fogo, nem as trevas, não são os rugidos, nem também a presença nefasta do demônio sobre nós. Não são a perda dos nossos sentidos e o espanto de ver coisas horrorosas. Mas o maior tormento para uma alma condenada ao inferno é a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem toda a realidade de Deus, porque os sentidos não conseguem alcançar. Nós somos aliciados, todo momento atacados, nossos sentidos não conseguem alcançar. Mas quando nossa alma, desprendida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível de sua natureza, ela se atira com sofreguidão para o objetivo único que pode satisfazer e vivificar nossa alma, e quando a justiça de Deus nos encontrar, e porventura formos castigados com uma vida que jamais poderá voltar ao bem verdadeiro, no uso de sua liberdade, negar-se e acolher-se, furtando-se dos seus anelos ansiosos e a contemplação da posse, da bem-aventurança, este será o pior dos tormentos, a mais infernal das mortes, sem uma gota de esperança, sem um suspiro de alegria, sem nada de Deus. A lembrança dos anos visitados da graça de Deus, a primeira comunhão, as lições, os exemplos, os mesmos sofrimentos da terra, os momentos de oração, todos os esforços que Deus empreitou para nos alcançar, tornado agora em solidão. Olha que tristeza. Endurecimento e solidão. Silêncio e escuridão. Sofrimento. Tudo afastava de Deus. Ele sabia bem, mas aceitou livremente se afastar de Deus. Que tormento. Recordar aquela boa mãe, o primeiro amor, tão doce, tão cedo abandonada, a ingratidão que se deixou sua devoção, tão cheia de confiança, de pureza, e agora nada, nenhuma suavidade, nenhuma piedade, nenhuma Ave Maria será possível. Nada da beleza encantadora, nada dos convites de Maria, dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Não há mais esperança. Isso é a condenação de uma alma ao inferno, irmão. Ou seja, é a vitória do demônio sobre uma alma. A separação total de nossa alma a Deus. Então, minha irmã, eu acho que a gente conseguiu nosso objetivo, né? Acho que a gente conseguiu, né? Oremos, né? Assim, a gente sabe que é um assunto que, se a gente fosse realmente se aprofundar, essa live se triplicaria em cada assunto, né? Mas dentro desse resumo sucinto que a gente trouxe através do material que você fez, eu acredito que a gente conseguiu, né? Fazer com que as pessoas pensassem, né? Olhassem e dissessem, opa, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso rever isso aqui. Porque não é brincadeira, diante dessa atualidade que a gente vive. Ser família não é brincadeira.
Tem muita coisa acontecendo e que se a gente não se voltar totalmente a Deus através das armas que Ele nos concede, a gente não vai conseguir vencer. E é por isso que muitas famílias estão se desfazendo, se dissolvendo, se destruindo, né? Porque não volta o seu olhar para quem realmente pode dar a salvação, né? Busca através da ajuda da humanidade e onde a gente sabe que a humanidade perece por falta de conhecimento, né? Então, essas lives, né, que foi proposta do Senhor no teu coração, é justamente de um alerta. Ei, desperta, né? Desperta porque o tempo é próximo. E a responsabilidade da sua família é sua. Eu dei a você. A nossa família é um tesouro dado por Deus. Então, é nossa responsabilidade fazer com que nossa família caminhe para a salvação. Mas precisamos usar as armas que o Senhor nos concede e não as armas que a humanidade lança aí à torta e à direita. É muito sério isso, porque como nós falamos em tantas vezes, o demônio ele é astuto, né? Ele vai nos enganando, né? Ele dissimula e nos engana facilmente, principalmente quando nós não estamos, Cássia, atentos, quando nós não estamos atentos à realidade espiritual, né? Então, eu lembro que na primeira live nós dizemos assim, que lutas espirituais só se luta com armas espirituais. Você lembra disso, né? Então, não há como eu querer fazer desta luta que é transcendental uma prática material. Não há eficácia nisso, né? Então, é somente pela oração, né? E trabalhar esta intimidade com o nosso Jesus Cristo que vai nos fazer aguçar um pouco para essa realidade que nós falamos tanto de combate, né? Vamos rezar um pouco para finalizar, irmão? Vamos? Então tem uma música aqui, antiga, música antiga. Eu gosto das músicas antigas, certo? Vamos lá. Tá dando para escutar legal aí? Ao entrar numa igreja, a luz do sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar: por onde andavas? Não te vi em minha casa. A quem procuravas e não eu? Ao entrar numa igreja, a luz do sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar: por onde andavas? Não te vi em minha casa. A quem procuravas e não eu? Sou Deus e tenho um coração. Sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. Sou Deus, tenho tanto pra curar. Eu te amo tanto, por que não vens a mim? Olha o que acontece com nossa vida. É o que o cantor vai dizer agora. Sabe, Senhor, eu andei por aí mendigando amor, mas só me feri.
Quis buscar nas pessoas, até em pessoas boas, o que só o Senhor pode me dar. Sabe, Senhor, eu andei por aí mendigando amor, mas só me feri. Quis buscar nas pessoas, até em pessoas boas, o que só o Senhor pode me dar. Sou Deus e tenho coração. Sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. Sou Deus, tenho tanto pra curar. Eu te amo tanto, por que não vens a mim? Jesus, nós queremos concluir esta luta, essas 4 transmissões, dizendo a Ti e pedindo perdão por nossa limitação, por nossa mesquinhez. E muitas vezes abandonarmos o Criador pela criatura. Buscar, até em pessoas boas, o que só Deus pode nos dar. Faz, Jesus, nós voltarmos para Ti. Quebra o nosso coração. Faz o nosso coração voltar para Ti. De verdade, Senhor. Sem reservas. Toca em nosso ser. Toca em nossa vida. Convence-nos. Vence esta luta. Tu és mais forte que nós. Dá-nos força para caminharmos para Ti mesmo sem vontade. Que nós estejamos perto de Ti mesmo sem sentir nada. Mesmo sem sentir nada. Mas que sejamos levados pela nossa necessidade infinita do Teu coração. Tu és o nosso Deus. Como diz a canção, que sente nossa falta. Que nos ama tanto. E nos pergunta, por que não vens a mim? Voltemos, meus irmãos. Voltemos para o Senhor. Procuremos uma boa confissão. Façamos um bom retorno. A vida de oração. A vida de meditação da Sagrada Escritura. De leituras sacras. De leituras de coisas da igreja. Converte Jesus no nosso coração. A intenção do nosso coração. É o que te pedimos. E consagramos toda esta nossa vida, toda esta empreitada nas mãos da Virgem Maria. Nós consagramos a Virgem Maria, Nossa Senhora da Vitória, que vence o inimigo infernal. Vamos nos consagrar à Virgem Maria juntos. Oh, minha Senhora, e também minha mão, eu me ofereço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa, propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos
das promessas em Cristo. Amém, minha irmã. Amém. 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 E nada mais lindo que finalizar se consagrando a ela, né? Isso. E pedindo a ela que nos ajude nessa caminhada, né? Nos ajude a ser mais do filho dela. Nos ajude a nos assemelhar a ela, nas atitudes dela, no silêncio dela. Silêncio tão precioso e que a gente precisa exercitar em nossa vida, né? Porque mesmo não tendo tantos relatos sobre Maria na Sagrada Escritura, mas cada parte de qual ela é mencionada, o silêncio dela, né, fala muito mais alto do que qualquer palavra, né? Porque do mesmo jeito que a gente corre para nossa mãe quando a gente está com alguma dificuldade, que a gente quer colo, que a gente quer aconchego, eu fico a imaginar Jesus também correndo para os braços dela, né? Desejando estar com ela, né? Desejando ser ninado por ela, acalentado por ela. Porque até hoje, nós mesmo assim, adultos, mães e pais de família, nós queremos estar no colinho da nossa mãe, né? Ali abraçado, sentindo o cheirinho, aquele cheirinho. Para quem ainda tem essa oportunidade de sentir o cheiro da sua mãe, quer estar. Imagina Jesus. E por que não a gente também querer sentir o cheiro de rosas dela, né? Esse perfume agraciado de Maria. Então, que o Espírito Santo nos conduza a ser pelo menos 1% do que Maria Amém. é. Amém, irmã. E agradecer a você, Cássia, que é firme, viu, na evangelização. Muito obrigado pela sua vida, porque você não desiste, né? Isso aí é um dos frutos da sua devoção à Nossa Senhora, não desistir. Né? Que Deus retribua em bênçãos na vida da sua família, da sua esposa, das suas filhas, da sua mãe, do seu pai, né? E se encontra hospitalizado e que eu tenho rezado, né? Está rezando por ele, viu? E tudo vai ficar bem. E a você que nos acompanhou nessas 4 lives, né? Nossa gratidão. A você que compartilhou, que interagiu. E o clamor que nós fazemos, né? Não fique só aqui. Não fique por aqui. Avance para as águas mais profundas. Procure ter mais intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Volte para a igreja, volte para a Eucaristia, volte para a confissão. Organize sua vida, né? Este é o caminho, né? E o demônio, ele tenta nos tirar dessas realidades, né? Que são ferramentas para a nossa salvação. É verdade, é verdade. E assim, o interessante é que o evangelho de ontem e de hoje fala justamente sobre isso, né? A semeadura. Então, que possamos semear o reino de Deus na vida do irmão, né? Que a gente não pegue essa palavra de Deus e guarde somente no nosso coração, não. Que ela floresça e a gente possa plantar essa semente também na vida do outro. Então, hoje o pedido de Deus veio justamente por você, para que a gente não pare aqui, né? Que a gente avance para águas mais profundas. Esse é o convite que Deus hoje faz a cada um de nós. A você que está nos escutando e a você que irá nos escutar. Avance para águas muito mais profundas. Oração, né? Terço na mão, coração aí fervoroso, perseverança, porque tem dias que a gente quer rezar o terço e está cansado, está com sono, mas tem que rezar, mesmo cansado, mesmo com sono, né? É como diz a canção do Padre Zezinho, que nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia algumas palavras e mesmo cansado acabava dormindo. Mas não desistia, né? Mas não desistia. E é isso que a gente tem que fazer, não desistir. Não deixar brecha para o inimigo entrar. Meu irmão, eu agradeço, né, por você ter nos chamado a contribuir com esse projeto lindo, com essa missão linda que o Senhor colocou em teu coração. Saiba que esse canal vai estar sempre aberto para você, para a sua missão, né? Sempre que desejar
é só falar. Estamos aqui. Você e sua família estão nas nossas orações. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pelo ministério que tua família está fazendo também. E que você continue. Amém. Continue e rumo ao céu, né? O nosso lugar é no céu. Isso mesmo, isso mesmo. Então, minha irmã, nos despedindo, né? Dá uma boa noite a todo mundo. Estivemos reunidos, né? Em nome do Pai, Do do Filho e do Filho, Espírito do Santo. Espírito Santo. Deus abençoe Amém. a cada irmão, a cada irmã. Amém. Que coisa tão linda, meus irmãos, finalizar, né, essas 4 lives hoje com chave de ouro, com ela, Augusta, Rainha dos Céus. E como nosso irmão Fabiano falou, vocês são convidados a avançar a água muito mais profundas. Esse é o pedido que o Senhor tem hoje para nós. Não tenhamos medo. Que a nossa visão esteja focada no céu. E para podermos chegar ao céu, precisamos perseverar. Precisamos orar e vigiar, né? E eu finalizo, como hoje a gente falou sobre ela, né? Sobre Nossa Senhora, eu finalizo com uma frase de Thomas de Kempis, que era um monge, né? Católico da Ordem de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: o que faz tremer todo o inferno é o augusto nome da Rainha do Céu. Este venerável nome é o terror de todos os espíritos malignos. Estes o temem e dele fogem como fogo devorador. Não ousam aparecer nos lugares onde refugue a luz deste belo nome, pois ele é um sol que expulsa as trevas infernais. Então, que o nome de Maria esteja sempre presente na tua vida, em cada falar teu, em cada oração. Não tenha medo de dizer que ela é rainha dos céus. Não tenha medo de dizer que ela é a mãe de Deus, a mãe do seu Salvador. Não tenha medo de dizer que você quer se assemelhar a ela, pois ela é única. E ela é o sacrário vivo desse Deus tão poderoso que nos ama. Então, que a gente possa refletir mais sobre esse carinho e viver mais ainda esse carinho que o Senhor nos concedeu, que se chama Maria, Nossa Senhora. Amém? Até próxima semana, se assim Deus nos permitir. Pensamentos ao céu, mais live, mais um convidado, mais coisas sobre o Senhor. Rumo ao céu. Essa é a nossa missão. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo repouse sobre a vida e o lar de vocês.